Oi, gente. Bom dia, gente. Mais uma sexta-feira, final de semana chegando. E vamos aí continuar a nossa aulinha de Era Vargas, né? Só pra gente sempre fazer aquele resuminho que eu faço toda a aula, pra gente não se perder, porque a história tem muitos detalhes, eu sei disso. É, Começamos nosso ano falando de proclamação da República, né? O Brasil virando aí um sistema presidencialista. Vimos que a Primeira República, a República Vélica, sempre falo Vélica, República Velha, chega ao fim em 1930, né? Com o golpe de Estado de Getúlio Vargas, conhecido como a Revolução de 1930, onde Vargas não é eleito, ele perde as eleições para a oligarquia paulista, lembram? Mas ele se junta com a oligarquia mineira para dar esse golpe de Estado e assumir aí. Então a gente estudou na aula passada o governo provisório de Getúlio Vargas, que foi de 1930 até 1934, né? Provisório, né? Que era para ser, como diz a palavrinha, algo provisório. Ele deveria ter convocado eleições, mas ele não fez. Ele ficou os 4 anos no poder, né? E agora em 1934, então ele deveria sair, porém, dessa vez em 1934 ele é eleito mesmo, tá? Então, o mandato de governador, de presidente no Brasil, governador também, mas aqui a gente está falando de presidente, ele dura 4 anos, né? Então a gente viu aí que ele ficou no poder de 1930 até 1934, 4 anos. Esse governo constitucional deveria ficar de 1934 até 1938, mas a gente vê aqui que essa data está marcando 1937, né? Então, ao longo dessa aula eu vou mostrar o que aconteceu aí, tá? Então, eu destaquei aqui alguns pontos principais e vou falar sobre eles aí ao longo do slide, tá? Radicalização na política, governo ditatorial e fechamento do Congresso Nacional. Esses foram pontos assim principais desse momento aí da Era Vargas, desse momento de governo constitucional, tá? Que tem início aí com Vargas sendo eleito presidente da República para mais um mandato, tá bom? Vamos lá. Radicalização na política. Nesse momento, surgiram grupos radicais de muita influência, tanto de direita quanto de esquerda. A Ação Integralista Brasileiro, AIB, grupo de extrema-direita que possui inspiração no fascismo. Aliança Libertadora Nacional, ANL, grupo de orientação comunista que surge para lutar contra o fascismo no Brasil. Gente, esse momento aqui, ó, 1964, 1967, é um momento que no mundo está acontecendo um evento que a gente conhece aí como Segunda Guerra Mundial, tá? Então, é um momento, um movimento assim onde a política está muito extrema. O que isso quer dizer? Existem dois lados dentro da política, né? Existe a direita e existe a esquerda. Esses são lados, são pensamentos, posicionamentos políticos. Porém, existem os extremos. Existe a extrema direita, existe a extrema esquerda. E tudo que é extremo, a gente entende que é algo que não é bom, porque a gente vai estar sempre indo muito além de algo e esquecendo o outro lado, tá? Então toda vez que a gente fala de alguma coisa extrema, é algo que não é bom, tanto a extrema direita quanto a extrema esquerda. E nesse momento, a Segunda Guerra Mundial, ela acontece por conta de posicionamentos políticos extremos, tá? Nesse momento aí no mundo, a gente tem a ascensão desse nomezinho aqui que a gente chama de fascismo, tá? O fascismo, ele é o responsável pela Segunda Guerra Mundial. Vou tentar resumir rapidamente para a gente poder entender melhor esse contexto aqui, tá bom? Fascismo, ele é uma ideologia onde se acredita, onde você é ultranacionalista, né? Você acha que o seu país é melhor e está acima de tudo e todos. É um sentimento de nacionalismo extremo, como eu disse. O problema não é ser nacionalista, é ser extremamente nacionalista, tá? É achar que só o seu país é importante, só ele tem, enfim, só a sua raça. O conceito de fascismo ele tá ligado à raça, tá? É você acreditar que é só a sua raça é a melhor, tá? O fascismo, ele acredita que a cor branca, que pessoas brancas da raça branca, elas são superiores a pessoas negras, a pessoas pardas, a indígenas, entendeu? Então, esse domínio do fascismo em alguns países, ele causa a morte de muitas pessoas, tá? Porque quando você diz que só a minha cor, só a minha raça, só o meu país é bom e é o melhor, você extermina os outros, tá? Então, tem essa guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, ela acontece porque o fascismo está matando
quem não está dentro desses padrões de cor, de raça, tá? E, enfim, acho que eu consegui falar um pouquinho do que é o fascismo. É isso, é uma ideologia extremamente perigosa e racista, tá? Então, aqui no Brasil não é diferente, né? O resto do mundo inteiro estava lidando com esse problema. E aqui também tem esse grupo que essa ação integralista brasileira. Brasileira, não botei brasileiro. É, e tem essas pessoas que acreditam nesses ideais da raça branca como superior e tal. E aí, em contrapartida, surge essa outra aliança aqui, né? Que é a Aliança Libertadora Nacional, que é um grupo de pessoas que tem inspiração no comunismo, tá? E eles querem bater de frente, brigar com esse grupo que apoia o fascismo e tal. Então, vira uma guerra política muito grande aqui no nosso país, tá? Vamos lá para a próxima. Governo ditatorial e fechamento do Congresso Nacional. Bom, não leiam o slide, calma aí. Já vou ler junto. Nesse momento, eu já falei algumas vezes que o governo de Vargas ele é um governo ditatorial. Não tanto até agora. A gente vai ver isso muito mais no Estado Novo, no período do Estado Novo. Mas Vargas, quando ele assumiu o poder, o que eu quero dizer com ditatorial, né? São medidas não tão democráticas, ou não democráticas de maneira alguma. Por exemplo, quando ele assume provisoriamente em 1930, por que ele não convoca eleições? Por que ele fica no poder até 1934? Por que ele fica os 4 anos no poder se ele só estava ali provisoriamente? Ele não deveria ter feito isso. Constitucionalmente, lembra que as regras do nosso país estão na Constituição? Constitucionalmente, ele não deveria ter ficado os 4 anos. Ele deveria ter feito eleição. Mas ele ficou mesmo assim. Nesse período aí, do governo constitucional, Vargas ele acaba com o cargo de governador. Não existe mais governador de estado. Ele vai dar os estados na mão de tenentes do exército que são de confiança dele. Então, o que acontece? Quando você dá o poder de governar estados a pessoas que não foram eleitas pelo povo, que são indicadas por você, você está centralizando o poder na mão do presidente. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se eu tenho um presidente que tem certa postura política e eu tenho governantes de Estado, agora esses tenentes, que ele mesmo colocou, que também seguem a mesma política do presidente, eu vou ter no país inteiro exatamente a mesma coisa. Então, se esse presidente for bom, o país todo vai estar bom. Se esse presidente for ruim, o país todo vai estar ruim. Você não consegue exercer a democracia, porque o seu voto para governador, ele não existe mais. Ele é aquela pessoa que o presidente escolheu para estar ali. E a gente lembra muito bem que a nossa Constituição define que 3 poderes devem governar o país. Lembram? O executivo, o legislativo e o judiciário. Então eu não posso ter o presidente apenas como líder da nação, porque isso não é democrático. Democrático é a divisão entre os 3 poderes. Os 3 poderes governam a nação e não só o presidente, tá? Então quando Vargas ele coloca pessoas da própria confiança para governar os estados, ele está indo contra essa democracia de onde você escolhe seus governantes, tá bom? Vamos lá, vou continuar lendo aqui. Agora eu entro na questão que eu disse lá no início. Ó. A fase constitucional da era Vargas estendeu-se até 1967, quando Getúlio Vargas realizou um autogolpe, cancelou a eleição de 38 e instalou um regime ditatorial no país. Gente, o que quer dizer? Ele teve um mandato de 1930 a 1934. Um mandato. Depois de 1934 a 1938 seria o segundo mandato. E, pela nossa Constituição, o presidente não pode ficar mais de 2 mandatos no poder. Por exemplo, vou dar um exemplo mais recente para vocês. O presidente Lula. O presidente Lula foi eleito pela primeira vez e depois ele foi eleito de novo. Ele cumpriu 2 mandatos como presidente da República. Ele não pôde se reeleger, porque pela nossa Constituição, o presidente ele só fica 2 mandatos. Aí ele deixou a sucessora dele, que foi a Dilma Rousseff. Lembram disso? Ele não pode se reeleger 3 vezes, tá? É inconstitucional. Então Vargas aqui não poderia concorrer à eleição de novo. Então o que ele faz? Muito espertinho esse Vargas, dá um outro golpe de Estado. O governo dele terminaria em 38. Então, em 1937, ele dá um outro golpe, onde ele anula isso aí. E ele se mantém no poder mais uma vez. Ele cancela as eleições de 1938 e ele fala, vou ficar aqui, vou ser o presidente, tá? E aí começa a primeira ditadura do nosso país.
né, que ele não foi eleito, ele não poderia nem ser candidato, porque ele já estaria indo para o terceiro mandato e não pode, são só 2, isso até hoje, tá? E ele simplesmente fala, não vai ter eleição não, vou ficar aqui. O que ele faz? Ele já tinha tirado os governadores de estado, não tinha mais governador. Aí ele toma o ato, que é o ato mais antidemocrático que pode se tornar em um país, que é você fechar o Congresso. Você fecha o Congresso Nacional. Fechar o Congresso Nacional, o que você quer dizer, tia? Fechar o Congresso Nacional é fechar o local de trabalho lá, desculpa, local de trabalho dos deputados federais, deputados estaduais e senadores. Você fecha e você não tem mais senadores, você não tem mais deputados. Lembram lá do pilar da democracia? Qual que é os 3 poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Então, o executivo é o poder do presidente, legislativo é o poder das câmaras. Se você não tem mais o poder das câmaras, nem dos deputados, nem dos senadores, só sobrou o judiciário e o executivo, que é o poder do presidente e dos juízes. Então você já tirou um poder, você já diminuiu. E você não pode fazer isso. Isso é inconstitucional, isso é antidemocrático. Você fechar o Congresso é você dar o poder quase todo na mão do presidente. E uma pessoa não pode ter o controle de uma nação inteira. Porque e se essa pessoa for corrupta? E se essa pessoa for antidemocrata? E aí? Entendeu? Você vai contra a Constituição. Então Vargas ele faz isso, ele fecha o Congresso, ele fala, acabou, não vai ter mais isso. Aí vocês vão lembrar lá do que a tia falou, lembra daqueles grupos de direita e de esquerda? Então, Vargas ele era muito mais próximo da Ação Integralista Brasileira, que era o grupo de extrema direita. Então, para ele dar esse golpe aqui, ó, em 1937, o que ele faz? Ele solta aí na população o medo de uma ameaça comunista, tá? Ele tem um programa de rádio chamado A Hora do Brasil. Esse programa de rádio ele existe até hoje na rádio. Programa de rádio na rádio, sim, falei isso. Esse programa existe até hoje. E tem um belo dia, Vargas chega nesse programa dele na rádio e ele fala, gente, tem uma ameaça comunista terrível aqui no Brasil, entendeu? Eles vão tomar o poder, vai ter um golpe aí de Estado, os comunistas vão assumir o poder. Aí ele diz que achou um documento chamado de Plano Cohen. E ele diz que nesse documento era como se os comunistas estivessem organizando um golpe para tirar o presidente, não sei o que. Ele fala isso no rádio, então as pessoas ficam com muito medo, desesperadas, assim. Meu Deus, os comunistas vão tomar conta e tal. E esse plano Cohen, esse pronunciamento de Getúlio Vargas, lógico que muitos anos depois ficou conhecido aí como a primeira fake news do Brasil, né? Foi descoberto aí anos depois que esse plano nunca existiu, não havia nenhuma ameaça comunista, não havia nenhum plano de tomada comunista do Brasil. Isso foi uma estratégia de Vargas para dar base para esse golpe, tá? Porque ele deveria sair do poder no ano seguinte e ele não queria. Então ele dá esse golpe de Estado e falou, não, eu vou ficar aqui, eu não vou sair, não vai ter eleição, porque se tiver eleição os comunistas vão dominar, tá? Então aí com essa fake news, aí em 1937, Getúlio Vargas dá um outro golpe de Estado e impede as eleições de 38 e se mantém no poder para mais um mandato, tá? Lembram que eu falei que ele é o presidente que ficou mais tempo como presidente, né, na história do Brasil? Então, ele faz isso através de golpes e de vias não democráticas, tá bom? Então agora, a partir de 1937, a gente tem a terceira fase da Era Vargas, que é o Estado Novo. Essa fase é a fase de ditadura de Vargas, ditadura varguista, tá bom? A gente vai estudar melhor na aula que vem. Então, assim, só pra gente ter em mente, por que esse Estado Novo ele é considerado varguista, né? Primeiro, a gente tem aquilo que eu falei, né? Primeiro de tudo, a gente tem essa postura autoritária de Vargas, lá desde o governo provisório de não sair do poder, né, de se manter, de não convocar eleições. Depois a gente tem esse ato de acabar com o cargo de governador e botar lá, tirar quem o povo escolheu, botar quem ele quer. E a gente tem o fechamento do Congresso Nacional, que é o fechamento das câmaras de deputados e de senadores, tá? Isso aí é o pior golpe que a democracia pode sofrer, porque aí você deixa
todo o poder na mão de uma pessoa só e a Constituição é totalmente contra isso, tá bom? Então na aula que vem a gente vai ver um pouquinho melhor esse período aí chamado Estado Novo, que é a terceira fase da Era Vargas, tá? Beijos!